Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação. Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um Magazine RCA. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo e tenho aqui comigo 4 músicos que já eram amigos, já fizeram parte de vários projetos e que agora se juntaram para serem os Louco Mau. Artur Rocha, João Mendes, Agostinho Leão e José Pires. Eles são os Louco Mau e o porta-voz vai ter que ser o vocalista Agostinho Leão. Bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Como é que surgiu esta vossa ideia de abraçarem o pop rock português? E já vamos explicar o que é que são os Louco Mau. Bom dia a todos os meus colegas. Portanto, este projeto nasce de uma ideia inicial minha e daqui do Artur Rocha, cujo principal objetivo era, no fundo, tocarmos alguns dos temas mais conhecidos de projetos nacionais, fazer uma seleção de cerca de 1h30 a 2 horas e tentarmos... Para tocarem ao vivo? Sim, para tocar única e exclusivamente ao vivo. Depois, para isso, precisávamos de um guitarrista e um baterista. Pusemos um anúncio no Diário Insular e o Joãozinho concorreu. Sozinho, mas ninguém apareceu. O João acabou por ficar. E o José Pires foi com ele, era amigo. E juntámos então na garagem e começámos então este trabalho em janeiro de 2019, mais ou menos por aí. Uma vez por mês, lá íamos. É verdade, João? Eu estava a pensar aqui na data, não sei, eu estou muito esquecido. Segundo as informações oficiais, foi no início de 2019 que o gosto comum pelo pop rock português os juntou numa sala de ensaios. Aliás, espera lá, mas vocês falaram comigo. curiosamente foi na gala do Rádio Clube de Angra que nós falámos com o João Mendes. Foi? No 2018, portanto, na gala. No final de... Também temos essas informações todas aqui. Novembro de 2018, no Teatro Angrense. 24 de novembro de 2019. Primeira atuação. A nossa primeira atuação, mas quando Exatamente. falámos com o João para fazer o projeto foi em 2018. No ano anterior, portanto. No ano Você anterior. estava a pensar que era o Carnaval. Basicamente era o Carnaval. Então fui lá fazer o quê? Fui tocar testemunho. tocar com um conjunto musical, os Tinotas. Os Tinotas. Já agora vou pegar aqui numa parte interessante das informações que recolhi sobre vocês, que são a extensa lista de projetos a que cada um de vocês já esteve associado. O vocalista Agostinho Leão fundou, isto há quase 30 anos, os Superdotados, depois teve os Malucos, fez parte dos Tunítios, na Ilha de São Miguel, uma das tunas da Universidade dos Açores, depois formou também os Goma, os Faz de Conta e agora os Louco Mau. João Mendes, é quase um currículo vitae que temos aqui. Vamos lá começar. Overlord, Bate na Avó, Joélios, Bate na Avó, os Stream, Cisma, Goma, Faz de Conta, Oktoberflight, Volcanic, Tinotas, Tamotes, Ram, Mirica Faia, tributo a Rage Against the Machine, The Red Hot Tribute, Sonic Underground The Experience e tocou também com a Susana Coelho, com o João Moura e agora é também um Louco Mau. Artur Rocha começou nos RIP, saudosos Rest in Peace do nosso amigo Kit, Malucos, Los Gosmanos, Penumbra, Enuma Elis, Biscuit, Abditium, 3HP, é assim? 3HP, fica muito mais giro, 3HP. Podpalco, também ainda bem no ativo. E no Carnaval, passagens também pelo bairro de Porto Judeu. Aliás, vocês também passaram, têm participações no Carnaval, já vamos pegar nisso. O José Pires, baterista nos Karma, God Sin, Forsaken e Anomaly. Portanto, vocês todos estão ligados à música há muito tempo, mas foi este senhor aqui do meio é que vos foi tirar o juízo para formar estes Louco Mau. E para cantar em português, que é um vício que ele tem já há muito tempo. João, como é que isso aconteceu? Comigo foi, eu já tinha tido a experiência de tocar com o Leão no... Já tinha tido a experiência de tocar com o Leão nos Goma, que ele... Eu não fiz parte da formação inicial dos Goma. Pois o Leão lá me convidou. Eu gostei muito. Foi muito agradável. Foi muito agradável. Gostei bastante. E daí fizemos os Faz de Conta. Mas como aquilo era Faz de Conta, aquilo ficou assim mesmo, não é? Não, aquilo era muito fixe. Não tivemos muitas oportunidades de tocar, depois o Miguel foi embora. E agora os Louco Mau. Os Louco Mau, conforme eu referi há pouco, vocês juntaram-se para fazer, em primeiro lugar, para fazem covers do rock português para tocarem ao vivo, mas eu acho que isso é uma estratégia do Leão. Acho que ele já tinha ideia, porque eu nunca tinha visto o Leão querer fazer uma banda de covers. Já tem pessoal que veio tocar, porque é tudo pessoal que sempre foi ligado à música original, e Paulo primeiro, por exemplo, e o João também. Sim. E depois é assim, a gente começou logo, eu falo por mim, comecei logo a falar em fazer música original
e já sabia que isto ia chegar a esse ponto. A gente realmente somos todos muito criativos e Queriam queremos tocar a vossa criar e música. tocar a nossa música, exatamente. Arthur, também concordas com isso? Tu que já estiveste em vários projetos que tocaram música original, mas que também tens uma banda que toca músicas de outros artistas. Exatamente. Aliás, a minha estreia neste mundo começou realmente com os RIP, os Rest in Peace, em que os Era temas música era original música original, e em português. portanto, e em português. Uhum. Já tínhamos já vinha com essa bagagem desde digamos, da primeira banda em que fiz parte. Entretanto, e ao longo destes, estamos a falar dos RIP que foram fundados já vai fazer se calhar 27 anos, 27, talvez? 27 mais, anos, 27, 27 anos, anos. 94 talvez? 92. 92, então 92. mais, 28 para 29 anos. Portanto, Exatamente. durante todo este tempo, e vocês estão mais ou menos na mesma faixa etária, portanto já são todos rapazes criados. 22, 23. Exatamente, portanto... Mas o Arthur tem 24. Durante todo este espaço de tempo até chegarem a estes Locomob foram participando de facto em vários projetos, mas o teu currículo, João, e aqui juntando que tu deste grupo és o único que, para lá de ser técnico e de fazeres música para outras pessoas, porque tens um estúdio teu, és músico profissional. Não há muitos casos. Músico profissional, sim, posso dizer que sim, não é? Isso é a única coisa que eu Trabalhas faço. com Também música por isso, profissionalmente. se calhar também por isso A lista ser tão grande. A lista ser grande, tem que tocar. Mas nem sempre te vão buscar à pressa para fazeres parte de projetos. Há muitos dos quais tu fizeste parte desde Sim, o nascimento. E sim. alguns deles com êxitos bastante muitos que fiz interessantes, mas que depois, infelizmente, não tiveram seguimento. Pois não. Começamos com os Overlord, tanto os Overlord e os Batnavó e os Stream são basicamente sempre os mesmos. A exceção, na altura, foi o Chico que mudamos de baterista, o Chico saiu e o Tony Vasconcelos que entrou para cantar no Stream. No caso dos Stream, por exemplo, foi uma banda que chegou a ter uma repercussão bastante interessante. Sim, tocamos bastante e fizemos um álbum. É engraçado que depois do álbum as coisas foram desaparecendo, mas foi uma fase engraçada. Uma altura em que... Não, eu estou depois de gravarmos o álbum, tocamos bastante e tocamos em vários sítios, mas depois a banda acabou por morrer. Mas eu referi este ponto porque, por exemplo, fizeste parte também dos October Flight, que é outro projeto que E também faço, tive, que e fazes. Eles ainda estão no ativo, estão num limbo. Sim, ainda estamos... Mas são várias bandas que nunca acabam, mas a sua continuidade vai sofrendo algumas paragens, é isso? Sim, é verdade. Eu também não disse que o Stream também pode ser que um dia volte. Exatamente. Não. Até gostava bastante. Não há, em nenhum destes casos há cisões dentro dos elementos que impeçam que a banda se volte a juntar. Não. Acho que não. Os direitos de autor estão salvaguardados. Tá. No teu caso, Agostinho Leão, tiveste uma banda também no início dos anos 90, os Suportados, que na altura correram as festas todas da terceira. Conjunto Leão. Conjunto Leão para os amigos mais próximos. Eu lembro-me de ver os Suportados e ainda nem tocava guitarra. Estás a ver? Eras pequenino ainda. Na escola dos pescotos. Estás a ver? Estava no ciclo. Mas que foi uma banda que... Na primeira Depois de fila, ver a o ver Leão- se a gente se Depois de enganava. ver o Leão a tocar a viola, disse logo, man, é isso que eu quero fazer. Que medo, senhores! Acabaste bela inspiração. depois por ir participar nos projetos do teu mentor em si. E ele agora está bem arrependido. Agostinho, Mas diz-me, mas reportava-me à altura dos Suportados, início dos anos 90, precisamente por essa faceta da música cantada em português e original, como o Arthur há bocadinho referiu também concretamente com o que aconteceu com os RIP. Os Suportados deram a volta à ilha, acabaram por tocar fora da terceira, tiveram inclusivamente uma experiência, e tinha aqui uma nota porque tínhamos que falar nisto, chegaram a tocar naquela que se calhar foi das casas mais icónicas do rock português dos anos 80 e 90, o Rock Rendezvous. Lembra-nos Na assim... altura já não era na casa, portanto Sim, eles sim, utilizaram como iam gravar para a televisão o Cinema Odeon. O Cinema Odeon. Lembro que foi uma grande festa. Como é que vocês chegaram lá? Recorda-nos isso. Depois enviámos uma maquete, digamos assim. Isto na altura tudo com cassetes e enviado Sim, por correio. com cassetes. Não havia cá Não truques. havia cá mails, nem truques. E depois fomos contatados para saber se tínhamos possibilidade de pagar as passagens, porque eles não tinham essa possibilidade. E houve um apoio, não sei precisar de que entidade pública que nos apoiou para podermos as passagens. Depois ficámos em casa de amigos e houve outros que vieram de Aveiro, do Porto, do Algarve. E foi essencialmente uma grande festa. Quando chegou a altura de tocar,
Já estávamos um bocadinho exaustos. Por isso valeu por isso. Isto foi em 1994. Isso foi um programa que foi na altura transmitido para a RTP Internacional. Recentemente E está na RTP Memória. Exatamente, passou outra vez. Que é um sintoma que a coisa já não vai para novo. Mas já voltaste a apanhar o programa? Deu em agosto do ano passado. Podemos considerar que isso terá sido assim o ponto alto daquele grupo de jovens amigos que na altura até já nem estavam todos a viver próximos uns dos outros e que... Há uma coisa interessante naquele projeto que nunca se... Obviamente que as coisas vistas com esta distância são mais fáceis de analisar, mas não havia muita noção, ao contrário do que se possa pensar, do eventual sucesso entre parentes, obviamente, entre aspas. Portanto, aquilo basicamente era um grupo de amigos que gostava de tocar, que tocava com frequência, tinha a oportunidade de tocar bastantes vezes, como o Miguel referiu e bem, e desse ponto de vista não tínhamos muita noção de qual foi o momento mais alto, o ponto mais alto. Portanto, todos os espetáculos, independentemente, claro que ir tocar a Lisboa era completamente diferente de tocar aqui a uma das nossas festas da Ilha Terceira, mas mesmo quando aconteciam essas festas, chegava muitos icónicos, por exemplo, aquela situação de São Brás, se não me engano, nas Fontinhas, que teve que se chamar a polícia, que eram tanta gente, que é uma coisa surreal. Foi uma coisa, eu nunca tinha visto tanta gente à minha frente. Às tantas, a organização da festa estava com problemas graves de trânsito e teve que se chamar um reforço policial, porque eu não sei precisar quantas pessoas eram, mas era uma coisa fora de normal. Portanto, quando falamos de momentos icónicos, obviamente que ir a Lisboa tocar aquele Rock Rendezvous, com a história toda que tem para a música do rock, pop rock portuguesa, com certeza que é um marco importante. Mas houve outros momentos nesse projeto, estás a falar em concreto de uns subdotados, em que nós nos sentimos, hoje em dia, então vendo com esta distância, percebemos que realmente havia ali qualquer coisa que não era propriamente a música. Isso também se poderá... Não, é um facto. É assim, não vamos ser... as condições técnicas eram outras. As coisas eram diferentes. Mas hoje em dia pega nas gravações e vejo... Vocês têm os microfones todos ligados, portanto, quando quiserem falar... Sim, podem intervir à vontade. Hoje em dia vê-se que havia muitas coisas ali que era para a frente, ia para a frente e nem sequer se pensava mas muito. Mas também já não vão não vai pessoas aos concertos como esse dia das Era isso que eu ia referir. E a pergunta fica para os quatro. Essas lembranças e pronto, essas emoções vividas na altura também se deviam, que na altura havia de facto uma grande participação do público para ir ver as bandas locais a cantar as suas músicas ou músicas dos outros, e isto deixou... Isso é uma das coisas que eu sinto mais falta dessas bandas todas que toquei. Não estamos a falar de pandemia, estamos a falar do que tem acontecido nos últimos anos. Tem a ver com, começa com... Na altura, sim. o pessoal que tocava, até o pessoal que tocava organizava concertos e iam, havia as festas da cerveja, aquelas, sei lá, organizavam festas uns para os outros para irem tocar. E tinha mercado no sentido, tinha público. Sim, as pessoas... Havia sempre muita gente a ver. As pessoas aderiam, muitos mesmo. Eu acho que quando, eu não estou aqui a culpar isso, mas quando começou a aparecer música eletrónica, cá, principalmente... passou a ser esse o ponto alto das festas. Começou a ficar meio na moda, começou a ser o ponto alto das festas. Julgo isso, foi o que eu senti. Sim. E a TV Cabo também teve uma importância. É verdade, e a internet. As pessoas começaram a abrir, a ver outras ocupações. A ter acesso a outro. Isso é um facto. Hoje em dia, vou ser sincero, um espetáculo com 150, 200 pessoas aqui na Ilha Terceira de Público seria o equivalente a um com 700 há 20 anos atrás. Toda a gente está aqui e lembra-se perfeitamente de irmos a espetáculos, como estava a referir há pouco, a gente, o povo como a bicho, e a maior parte, muitas pessoas não iam propriamente porque aquele projeto ou aquela música o agradavam, mas iam para o convívio. Os outros estavam e vou também, pronto, eles vão tocando, nós vamos conversar, vamos comer, ou vamos à tasca. Eu lembro do Chile Mozart eu lembro sempre desse... no Negrito, como é que se chamava o Negrito? Era Negrito? Não foi no Negrito, foi no Porto de Pipas, as São Joaninas até na altura. Okay. Mas pronto, as São Joaninas é diferente, que vai sempre... Mais gente. Mas eu lembro de tocar com os Overlord, que foi ali, eu tinha 15 ou 16 anos. Quando não era coisa que agradasse muitas pessoas, ou elas soubessem que era mesmo pessoal de cá, às vezes não. Eu lembro, por exemplo, de tocar com o Godsin, foi um dos meus projetos, e a gente encher o Cerrado de Valhão todo, até lá acima ao campo de jogos, e tivemos lá um espetáculo. Nessa altura, e até as bailarinas estavam cheias. Eu ainda sou do tempo do Porto de Pipas, em que havia as novas ondas. Tanto com os RIP como também com os malucos e os sobredotados também. E os sobredotados e
lembro-me de falarem em números na altura, entre 8 mil a 10 mil pessoas. Era muita gente. Era muita gente. E não era só aqui, em São Miguel, em São Jorge, São no Miguel Pico e acho outros que até está festivais. melhor que cá agora. Porque São Miguel também teve uma altura que era muito virado para o metal. Havia muitas bandas de Muitas metal. bandas de metal. Depois de E o lá resto estudar não o- tinham muita oportunidade de andar ali naquele meio. Agora eles... E há projetos consolidados miquelenses sim. aí já a aproveitarem o que as novas tecnologias podem oferecer. E Sim, de facto, sim. qualquer música de bandas como os The Code, por exemplo, está espalhada pelo mundo. Portanto, é mais fácil de chegar longe. Claro, claro. Com algum dos teus projetos, João, tiveste a noção de que já apanhando essa boleia das novas tecnologias, as coisas realmente até estavam a andar mais depressa do que vocês tinham pensado? Sim, que apanhei com o streaming, com os October Flight. Que ajuda, claro que ajuda bastante. Nesse meio de divulgação, Sim. ajuda muito. Agora aqui na nossa ilha não ajuda muito. Mas vamos ter que voltar à base, que é tudo isso é importante, a divulgação, a música feita, os concertos organizados, mas é preciso criar música para fazer tudo isso. Claro. Quais são, e aqui pergunta individual para cada um dos quatro, quais são as vossas influências e de que forma é que, quando é que houve o clique? O João já sei que ficou envelhecido a ver o Agostinho Leão a tocar guitarra, mas quando é que houve o clique em que vocês perceberam, cada um de vocês percebeu que quer fazer música, quer fazer parte de quem está em cima de um palco? Arthur. Opa, Até porque já tinhas. O mal já era de família, não é? sim, Sim. até posso começar por aí, porque eu acho que o primeiro sinal foi quando o meu pai me levou em 1985, 86 a ver um concerto de Luís Betancourt no Teatro Angrense, em que eu fiquei sentado na primeira fila e quando a banda começou a tocar eu senti aquele grave que me entrou aqui, ou seja, desde as pontas das unhas dos pés até à cabeça, e senti uma emoção interior muito grande na altura a assistir aquilo. Mais tarde, sei lá, um ou dois anos depois, estava a ver, vi um concerto dos Pink Floyd na RTP Açores, em que eu vi uma mistura da música, o espetáculo em si, as luzes, e aquilo mexeu um bocadinho comigo. Eu disse, pá, eu adorava fazer isto, gostava mesmo disto, e eu tenho a possibilidade, porque tenho um instrumento em casa, sem pensar que algum dia de repente poderia tocar baixo. O baixo, o meu pai tocava baixo. E toca, exatamente. Exatamente. E eu sempre aquela coisa de que o baixo só tinha 4 cordas, que era para chegaram ao ponto de dizer que o baixista era um guitarrista frustrado porque só tocava com 4 cordas. E eu até comecei foi a tocar violão e dar uns toques de piano na garagem do meu pai, mas fui sempre acompanhando o trabalho dele e principalmente os discos de vinil que ele tinha lá, tinha lá guardados lá na sala, e começava a ouvir os Grand Funk, os Chicago, os Bee Gees, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nada que preste. nada que preste mesmo. Estou a brincar, No norte da ilha, portanto. E até chegar à música portuguesa, os Trovante, que me marcaram muito, depois os Chutes e Pontapés, e depois numa altura mais irreverente, como é que eles chamavam? Agora faltou-me agora o nome. Não, eles diziam uma data de palavrões no meio daquilo tudo. Os Mata-Ratos. Exatamente. As coisas que estamos a descobrir aqui hoje. Canta lá, cita aí um poema dos Mata-Ratos. Estávamos em casa. Não, acho que começou por aí. Aliás, antes dos RIP, juntei-me com 3 amigos. Na altura era o Timothy Lima, o Lívio Medeiros e o Marco. Agora não me recordo o último nome dele. O Marco. Éramos amigos de liceu. Sim. E tínhamos instrumentos
e juntámos-nos. E depois tinha uma coisa em comum com o Lívio Medeiros, que era o tio Deu, que era o guitarrista da banda do meu pai. Ok. Uhum. E ouvíamos os mesmos, não é? o Juvenal Medeiros, então ouvíamos muito os Deep Purple, que era a banda preferida do senhor Juvenal Medeiros, e resolvemos fazer um projeto que era os Intense Dark. Isso antes que foi realmente a minha primeira banda, e era uma banda de covers. Tivemos a oportunidade de chegar a algum lado, mas foi uma altura em que eles eram um pouco mais velhos do que eu. O Lívio depois foi para Lisboa estudar, e as coisas foram-se desintegrando. E um dia precisei de cordas para o baixo. E, Só tinha 4. só tinha 4. E resolvi ir a uma loja a Alenita. E quando lá estava o João Martins Juquite a trabalhar, e quando eu fui comprar as cordas, ele disse-me: tocas baixo? E disse: dou uns toques, mas tocas bem? E disse: não sei, dou uns toques. Estamos a precisar de um baixista, não quer experimentar? Não havia muitos baixistas até na altura. Estavam todos a tocar guitarra? Exatamente, estava tudo a tocar guitarra. Não era muito comum até venderem cordas de baixo. E lá, logo estranho. logo combinamos logo uma hora e apareci. Portanto, isso aí já existiam os RIP? Já existiam os RIP. Os RIP, eu não sou membro da fundação do projeto. Os RIP começaram em 1992 com uma formação, que era o João Martins na guitarra e voz, o Joel Moura na voz e guitarra, o Augusto Vilaça na bateria e o Chico Oliveira, Francisco Oliveira, que era o baixista. que era o baixista. Também cantava algumas, não? Sim, exatamente. Vive na Alemanha. Exatamente, havia até aquela emblemática, a Lola. O Lola Sniffa Cola. Exatamente, que era cantada por Eu ainda ele. tenho a cassete dos RIP. Entretanto, pela a vida do Francisco Oliveira, o facto dele ter resolvido ir para a Alemanha, estavam a precisar de um baixista, e eu, quando lá fui tirar essa prova, acabei por O que é que eles te disseram? fazer. Não sei, quando entrei na sala de ensaio, o Vilaça começou a falar, o Augusto Vilaça começou a falar brasileiro comigo, e eu realmente pensava que ele era brasileiro. E depois ele depois fez mais uma coisa, que foi: ele pegou no baixo e começou a tocar baixo. Nem sequer bateria. Disse: Logo para intimidar ali. foi logo para intimidar a Fazes coisa. Isso. E tocamos tudo menos os originais dos RIP. Começamos a tocar blues, porque era normalmente é a forma como os músicos começam-se a conhecer nas jam sessions, e quando não sabemos bem o que é que vamos fazer, vamos tocar um blues. Pronto, e foi assim. Logo a seguir o Joel diz-me: 99% já estás cá na banda, falta só a aprovação do Hélio Vieira. Que era o tal 1%. Era preciso a palavra do manager da Era, coisa. na altura era preciso a palavra do manager. E pronto, e foi assim. Foi nessa altura que tu andavas sempre com o Hélio, para trás para a frente, até ele decidir, não é? Até ele decidir e tal. E depois acabo de fazer o meu primeiro espetáculo, que Lembras-te onde foi? tocar. Foi na Praça Velha, em memória do Marco Vaz, em 1994. Já integrei-me na banda em 1993, mas só fiz o primeiro espetáculo. A minha primeira aparição com os RIP foi nesse espetáculo na Praça Velha. Depois, logo a seguir foi o aniversário da banda, que foi no Liceu de Angra, mas já sem o Joel Moura, mas com o Duarte Gomes, nesse mesmo ano. E pronto. E foi assim. Também posso dizer, entretanto, cheguei a fazer alguns espetáculos com os Sobredotados. Foi na altura que também
conheci o Agostinho Leão, o Miguel Soares já o conhecia. De vez em quando estávamos metidos no Café Concerto da Twins a tocar com o kit. E na altura a ganharam uns troques. Outros tempos também, outros tempos também. Também uma diferença grande relativamente ao que acontece hoje. Ou seja, haver um espaço que proporcionava que os músicos estivessem lá, quase como residentes, não é? Exatamente. E tocavam para as pessoas ao vivo. Exatamente. E dava-nos uma rodagem muito boa. Já não há nada. Cheguei lá com o Soares, Costinha, a Natasha. Cheguem-se para os microfones. Soares, Vocês são Costinha, a músicos Natasha e eu. Uma semana a tocar na Twins, exatamente. Sugar exatamente. Cubes e coisas desse género. João, contigo, com esta extensa lista de bandas, mas como é que começou mesmo? O bichinho onde é que apareceu? Eu comecei a tocar trompete aos 9 anos, na Filarmónica. E depois fui para o conservatório com o Eduardo Menezes também tocava comigo. E eu já tinha uma guitarra em casa, que o meu avô tocava, nunca vi o meu avô tocar, mas ele tocava, tinha uma guitarra elétrica. Não funcionava, mas estava lá. Pá, eu não gostava muito da guitarra, a guitarra era muito grande. E Tu eras muito eu era muito pequenino. Se calhar. Eu comecei com o trompete, estive no conservatório de trompete há alguns anos. E depois eu, o Chico, o Eduardo, o Francisco Salles, o Eduardo Menezes, a gente começou a ouvir Metallica. Éramos doentes por Metallica. Mas era mesmo uma doença, não sei explicar bem. E chamamos, vamos fazer uma banda, mas não sabia tocar nada. Portanto, eu acho que o Chico queria ser o vocalista, o Eduardo era para ser guitarrista, eu era para ser baixista, já não sei como é que foi. Não, mas é que foi engraçado porque a gente não sabia tocar nada, mas tivemos a banda há anos, assim. Isso é verdade, íamos para a biblioteca. Não tocava, tínhamos a banda, a gente fazia logotipos, essas coisas de canalha. A gente ia para a biblioteca da escola, nos Biscoitos, e eu, por acaso trabalhava lá uma senhora dos altares, que é a senhora Filomena, e ela já pagava grandes secas da gente a falar da banda, a gente tem uma banda. E música? E música nada. E houve um dia que a gente está lá reunidos no... Os altares costumam fazer uma festa todos os anos no Natal. Que tocam tudo cá da freguesia. É só com coisas da freguesia. Sim. Claro que toda a gente pode ir, não é? Mas tudo com os grupos que estão na freguesia, a Filarmónica, sei lá, teatro, essas coisas todas. E ela disse, olha, dia... Até porque é uma freguesia particularmente ativa. Sim. Dia tal, vocês vão tocar na festa. E a gente... Ficamos... Já temos concerto, não temos a música. Isto tipo uma semana antes. Pronto, vamos ter que resolver. Ela, não temos bateria, não temos nada. Ela pediu a bateria emprestada à escola. Uma tama que a gente teve antes a bateria. Chico, aprende a tocar. O baixo, compramos o baixo ao Chili Mozart. Era do Ruben, não era o Ruben? E o senhor da... Como é que era o nome da loja? Na praia, a Bibelô, que é muito amigo do meu pai, enganou o meu pai e o meu pai comprou uma guitarra. Tivemos uma semana intensiva para aprender a tocar qualquer coisa e apresentar o espetáculo. E então, originais, tudo originais. Quantas músicas eram? Tocamos acho que 4 músicas, o Eduardo cantava até. Foi uma feita na segunda, uma na terça. Não, foi tudo feito no mesmo dia. Aquilo era 3 acordes. Quando foi para fazer mesmo. Tinha que ser. 3 acordes ali, era 3, 4 acordes, que foi o que conseguia fazer. Ou era sempre o mesmo, a posição do travessão e vai para a frente e para trás, já muda. O Eduardo achou lá uns poemas quaisquer do teatro e cantou. E foi um sucesso. E nunca mais paramos, e foi daí, foi sempre. Não foi bom esse concerto? Foi bom, a gente estava muito nervosos. E eu lembro da minha mãe dizer: vocês bebam, dê-me uma garrafa de vinho de Porto, que era para a gente beber um calcezinho antes, que era bom para os nervos. E vocês beberam a garrafa? Bebemos a garrafa. Eu, quando o primeiro acorde que dei, arrebentei as 3 cordas. Acho que foi 3. Que vale que tinha mais cordas, mudei e fizemos lá o espetáculo. Então, afinal, a coisa já estava mais ou menos preparada. Sim, mais ou menos. Agostinho Leão, 1991 começam os Suportados. Foi aí que tu percebeste que querias ser músico ou já tinhas experimentado alguma coisa antes? Eu acho que nunca, que ser músico, nunca tomei essa decisão. Acabei por fazer outras coisas.
Se calhar erradamente, mas isto agora não importa muito. Mas sim, naquela altura senti que aquilo era uma coisa que gostava muito de fazer e que me sentia muito bem em cima de um palco. E ainda hoje me sinto bem, por isso é que continuo a insistir. Mas surgiu como? Juntaram-se, decidiram que iam começar a tocar em que... Os sobressaltados. Depois é aquela coisa também um bocadinho da adolescência, à semelhança aqui dos meus companheiros de banda. E de luta. Mas não digo um sonho, mas uma ambição de um dia experimentar fazer isso, e para isso é preciso mais do que um, não é? Claro. E vamos experimentando quem é que toca. Também há os sobressaltados, também o baixista também não sabia tocar. Portanto, mas como era nosso amigo, pusemos-lhe um baixo na mão, agora ensaio e tal, que isto vai para a frente. E assim foi, era o Nuno Rosada. O Nuno Rosada que foi o primeiro baixista dos sobressaltados. Aliás, os sobressaltados começam com o Miguel Soares na bateria, que também não sabia tocar bateria, que andava a acompanhar os cores, a ver como é que se fazia. Portanto, era o Miguel Soares a tocar bateria, eu a tocar guitarra, que tinha aprendido com o meu irmão uns acordes, e o Rosada a tocar viola baixo. Os primeiros 2, 3 concertos, 3, 4 concertos dos sobressaltados são os três. Somos só nós os três. Depois sentimos necessidade de haver mais um contribuinte, arranjámos então o Nuno Costa para a guitarra. Portanto, as coisas foram surgindo naturalmente. Naquela altura, a adolescência era uma coisa que fazia sentido para nós. Acabávamos, quando havia os espetáculos, acabava por haver convívio também com outros amigos, e uma coisa puxa a outra. E depois as sensações que se tem a tocar, quem já tocou ao vivo sabe que isso é assim, dá algumas sensações de uma espécie de prazer. É verdade, acaba por ser um prazer. Se não for, se crê. Só que para se ter esse prazer há que ter algum trabalho antes, Exato. É? Não há prazer sem trabalho, não é, João? É verdade. É verdade. Não é verdade, Sr. José? Com certeza. José Pires, tu certamente que andaste mais tempo na onda do metal, mas foi por aí que te juntaste à música. Eu não te estou a ver, mas sei que estás aqui atrás do monitor. Como é que começou? Quando é que houve o clique? Mas há uma coisa curiosa em relação ao metal. Sim. Que a primeira vez que eu estive num palco com 12 anos, talvez, ou 13, foi a tocar música, covers, e por exemplo, foi música portuguesa. Foi Rui Veloso e coisas desse género. Foi essa ideia. O Rui Veloso é que despertou para o metal. Não foi o Rui Veloso, mas toquei primeiro de metal. Às vezes gostam muito de pôr esse rótulo do metal, mas isto é música. É música, seja lá ela qual for, é música. Claro, isso não. Mas pronto, isso tudo começou, é assim, eu fui com 4 anos para a Feteira, morava aqui em Angra, e não tinha ninguém na família que tocasse música, nunca tive ninguém que me elucidasse em relação à música. Só que, para aquilo que os meus irmãos mais velhos me dizem, eu sempre batuquei em tachos, a minha mãe ficava doida da cabeça, e punha presilhas dentro de coisas para sacudir e não sei o quê. E depois vou para a Feteira e depois comecei a comprar cassetes de música, porque gostava sempre muito de música, e havia uns expositores antigos com cassetes, porque não havia nada dessas tecnologias que há hoje em dia. Exatamente. Havia cassetes. E fui ouvindo música e sempre tive paixão e era o que queria fazer, só que não sabia bem como é que se fazia, com quem é que se falava, não sabia nada, até ter conhecido pessoal amigo, por exemplo, o pessoal de Night Shift, o Luís Bruno também, foi um colega meu de infância que tocou em quase todos esses projetos que eu tive de metal. E pronto, e depois fomos começando a tocar, conheci-os para tocar. Depois também houve um outro rapaz que era o Luís, que já era mais velho do que nós, e era ele que tinha esse conhecimento de chutes de pontapés, Rui Veloso, coisas que eu não sabia bem ainda, que depois comecei a ouvir quando pedi ao meu pai para comprar um rádio. A rádio também ajudou-me imenso. E pronto, e foi isso. E a gente depois fiz esse concerto, curiosamente, com material da Philharmonic, com uma tarola e com um bombo. Eu não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. Lá está, eu tinha que ter, eu ouvi as músicas, recordo-me como se fosse hoje, eu tive que ouvir as músas e tentar fazer. Tu é que tiveste que identificar o que é que havia ali de bateria. O que é que cada um estava a fazer e o que é que eu tinha que fazer com cada membro para tentar fazer o que estava no disco. É uma coisa importante no... Eu comecei assim, desta maneira. Para estar a dizer isso da gente, agora fiquei aqui com estéreo. Esta coisa de, parece um político, na altura, à minha frente com... a gente todos teve bandas de covers, não sei se o Leão chegou a tocar covers, chegou a tocar também, mas quando começamos a tocar, os sobressaltados também tocavam, exatamente, okay. Tocavam chutes, mas nessa altura a gente estava a aprender a tocar e queríamos tocar uma música que a gente tinha que ouvir, era na cassete ou no rádio, para a frente e para trás, para mim para trás. E eu acho que isso também ajuda, a mim ajudou-me da maneira que eu toco hoje,
a forma como se ouve e como se percebe as coisas. Tu vês que Sim. acabas por não tocar, se calhar não estava a tocar certo como eles estão, mas acabaste por chegar lá da tua maneira e criaste a tua maneira de tocar. Hoje em dia tem tanta coisa, vais a YouTube, até às vezes tem mesmo música a dizer, olha, isto toca-se assim, e tu tiras e não sei o quê. Mesmo assim, algumas músicas de louco mal, não é bem assim, não. Sei, mas essas são muito difíceis. Então vamos encaminhar precisamente para aí. Só para te ver sorrir. É o primeiro original que já está a passar no Rádio Clube há algumas semanas. E vamos ter aqui 3 minutinhos para os nossos ouvintes perceberem. Porque são 4. A correção do vocalista. Para os nossos ouvintes ouvirem quem são. Sempre que eu puder sorrir, quero olhar para ti. Sempre que eu puder sonhar, eu quero ver-te a sorrir. Eu quero ver-te a sorrir. Sublime força que só passa por querer estar contigo. Ter a certeza de querer viajar sem parar. Só para te ver a sorrir. Só para te poder abraçar. E as almas gêmeas de tudo que eu sempre quis. Abraço formas simples de viver e ser feliz. Só para te ver a sorrir. E então prometes-me uma última vez, como se o mundo acabasse amanhã e nada nos vai parar. E será sempre a subir, só para te ver sorrir. E deixas-me entrar tal como eu sou. E deixas-me ser aquilo que sou. Sempre que eu puder sorrir, quero olhar para ti. Sempre que eu puder sonhar, eu quero ver-te a sorrir. Eu quero ver-te a sorrir. Só para te ver a sorrir. Só para te ver a sorrir. Só para te ver a sorrir. Só para te ver. Só para te ver. Só para te ver a sorrir. Só para te ver a sorrir. Chama-se então Só para te ver a sorrir. Letra do Agostinho Leão, que já não escrevia música original já há alguns anos. É assim, Leão? É verdade. Pelo menos concluir o processo já há algum tempo que não acontecia. Daí também o forcing por ter este projeto e tentar convencê-los que se calhar fazia algum sentido investir em um ou outro tema original. E se tudo correr bem eu vou continuar a insistir, porque é na persistência que está o ganho. Eu acho que de uma forma ou de outra, cada um à sua maneira também acaba por gostar, senão ninguém está aqui obrigado
Aliás, ninguém ganha nada com isto, é só prejuízo. Mas enquanto estávamos a ouvir, Mas desculpa, a desviando, música, peço o vosso baterista chamou ali a atenção. Olha, calma aí, que eu afinal tive mais bandas, não foi só isto, É verdade. não foi só isto que Por estava a dizer há bocadinho. mostra lá, deixa aí. Por exemplo, tive o Biscuit Band também com o Arthur, já teve Band, que era uma banda que a gente tinha de punk, que a gente todos, se calhar todos não, mas o Joãozinho também há de ter tido alguma, se calhar assim desse género. Também fui um fanático de metal, que passei dias e saí aquilo tudo de cor e salteado, aquelas músicas todas, dos homens, aquela coisa toda. Passávamos horas com bandas antigas, por exemplo, os Night Shift, só dos Night Shift, a gente ficava dias inteiros a tocar metal, que é todo ali, de manhã à noite. Pronto, isto. E outras bandas, por exemplo, os The Wigs, que era uma banda que a gente teve, que era com o pessoal de Godsin, que fazíamos os bares de Angra e Praia, covers também, coisas assim desse género, para ganhar uns trocos. Não, e a gente aprende. É só que se foi bandas que eu achei que não era assim. Sim, mas que é que te deram a rodagem para... Sim. Pois é isso que eu ia dizer. Acho que a gente aprendemos todos a tocar, foi tocar músicas do outro. Para quem não sabia nada. Isso no fim dos anos 90, ali, anos 90, 2000 talvez, fizemos muitos concertos na praia em Angra. Arthur, tu depois da experiência nos RIP, e isto fim dos anos 90, portanto estamos mais ou menos nessa altura, participaste na gravação do álbum do Kit. Tu é que fizeste o baixo todo, penso eu, de Crónicas de um Homem Só, é assim que se Exatamente. chama? Um disco que acaba por ser uma marca na música original. Queria aqui num minutinho contigo recordar que foi de facto uma pessoa importante na tua carreira musical e que te influenciou muito. Exatamente. O Kit foi uma pessoa realmente que me influenciou e que também deu provas e fez-me dar provas de que a música original funcionava. Foi uma bandeira que ele levantou sempre. Exatamente. Exatamente. Entre outras. Exato. Ter feito parte desse projeto com o João foi para mim foi de louvar. Para mim foi aprendi imenso, e principalmente com a gravação desse disco. Estávamos na altura de 1998, quando entrei para o estúdio para gravar aqueles temas. Já conhecia a forma como o Kit queria dispor musicalmente a música. Já o conheci, como já nos conhecíamos musicalmente há muito tempo, acabou por ser fácil o trabalho. Também abriu-me portas para conhecer outras pessoas que fizeram parte desse disco, músicos como o João Garcia, que infelizmente também já não está cá, que era o guitarrista dos Porquinhos da Hilda, o Fred Stone, que é o atual baterista dos... Máquina, como é que ele se chama? Amor Eletro. E dos Blasted Mechanism. Okay. Entretanto, eles também pensam Amor que Eletro já ele não continua, foi um dos produtores do disco. Posso dizer que ele, na altura, até foi um dos grandes produtores do disco. E o Fred Stone, penso que ele neste momento trabalha com uma empresa. Eles têm um estúdio que chama-se BM, penso que é até no Porto, que é Blasted Mechanism Productions. Ele continua no ativo, e outras pessoas com quem eu aprendi imenso e que tive a oportunidade de tocar e de participar e de falar sobre música, que é isso. A aprendizagem passa, pelo menos a minha e a nossa, de todos que temos aqui quase em comum, realmente foi, e há pouco estávamos a falar, o João estava aqui a falar das cassetes, e ouvir, e puxar para trás, e tocar, era assim que se aprendia, a insistir. Tinha que ser. Não havia, a internet era uma coisa desconhecida, o YouTube completamente fora. Eu às vezes o meu filho, quando quer saber fazer uma coisa qualquer, até para arranjar
um brinquedo ou uma bicicleta, vai ao YouTube, Há um tutorial para tudo na vida. e resolve aquilo. Mas pronto, a experiência agora voltando àqui Sim. que estávamos a falar, a experiência do disco foi muito foi de louvar para mim, muito importante para a minha formação também e carreira como músico, a nível de experiência. E qual é o orgulho? Experiência em estúdio, que é coisa que o João Mendes tem por obrigação, porque tens um estúdio teu, João, e para lá da música das bandas em que tu és participante, também gravas a música dos outros. Isso Sim. é o teu dia-a-dia, ou querias que fosse ainda mais? Eu queria que fosse ainda mais, mas também aqui vivemos no meio pequeno. Se tivesse bandas para gravar todos os dias, isso é que era. É fácil hoje em dia, com as novas tecnologias, tu receberes trabalhos de fora e participares de forma remota? Sim, isso é fácil. Isso vai acontecendo? Isso Sim. vai acontecendo? Sim, isso é fácil. Qual foi o último projeto que tiveste para lá destas gravações que vocês estão a fazer como Louco Mal? O que gravei, O último, sim. deixa-me cá ver. ainda estou a gravar os Wave Jazz. Sim. Foi os Belcantos. E os Homens. Os Os Homens Homens foram os deles também. Uhum. Deve ter sido assim. Isso vai-te dando uma perspectiva diferente da música que se faz, porque acabas por desmembrá-la e fazê-la tem que renascer estar- às vezes com outra cor. Sim, tem que estar aberta a outros. Não é só aquilo que eu gosto que até o que eu gosto é das coisas que eu gravo menos até. É? Pois foi agora os Louco Mal. Não estás aqui? Não é para vocês estarem aqui então. Qual é as bandas de. Está mesmo, era de molho valeiro. Não é assim. Também esse molho como estás a pensar. Mas, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Não tens Sim, não, eu nunca gravei nada. Só mesmo. mas portanto, tu tens uma participação também em bandas de música popular, como por exemplo... Sim, por exemplo, os Miricafaia, os como Miricafaia estavas aí no. e os próprios Tinotas, também fazes parte de... Sim, mas os Tinotas se calhar é a primeira banda que eu tenho. Os Tinotas também foi um bocadinho como os Batnavó, os Overlord. A gente juntava-se só para ali nos bombeiros, nos altares para dar uns toques e de repente apareceu um concerto e tivemos que ir. Também foi assim? Mas os Tinotas já existem mesmo há muitos anos. Uhum. Só muitos anos depois é que começamos a tocar ao vivo. Mas tu também fizeste parte dos Tamodes, foi também dessa maneira? Ou? Não, os Tamodes foi engraçado porque os Tamodes já tinham tocado bastante. Sim. E surgiu uma viagem aos Estados Unidos, que até foi um senhor que tem uma rádio na Califórnia, que é a KLBS, que é o seu Euclides. Sim. Euclides Álvares. O seu Euclides esteve na tropa com o meu pai, ele disse: os Tamodes vêm, mas os João também vêm tocar com os Tamodes. E foi assim. e eu comecei a ensaiar com os Tamodes, para ir à América com os Tamodes, Ok. e depois. Já tinhas ido à América alguma vez? Não, fui nessa altura com eles. Não foi só para ir à América, depois. Não. Sim, a intenção do seu Euclides era eu ir à América e já que vai estar a modos eu vou também. E eles que eles não quisessem ainda tinham. Mas eu estava-me a referir também à música popular e aqui também perguntando, sei que não sei se os dos quatro, mas há uma participação também ativa no nosso carnaval, em termos musicais, que tem crescido muito a esse nível. Isso também aí é um outro tipo de inspiração, é uma coisa feita mais por lazer. Como é que, no teu caso? Não, eu gosto bastante nos últimos anos eu é que tenho feito sempre a música do bailinho dos Tinotas. E aquilo é engraçado porque eu digo sempre, porque eu não sei fazer isso, eu não sei o que é, não sei. E o Francisco, o Chico, o Folha, desculpa, mas eu não sei, Loureiro, é que diz, não, mano, tu fazes, que tu sabes fazer isso, não sei o quê. E eu faço, eu meto para ali, vou fazendo músicas e ele chega, agora pegas daqui, metes ali, não sei o quê, está feito. A música, por acaso, nos Tinotas nunca tem muito trabalho assim de... Eu digo que não está bom, mostro a eles, eles dizem, está feito. Tu também, Arthur, tens já há muitos anos de palco no Carnaval. Sim, exatamente. Aliás, o primeiro foi até que cheguei a participar aqui com o Agostinho. Eu é que sou o mote para esta gente. Não me lembro bem, não me lembro bem qual era todo de casa. Exatamente. Sim, era o chamado bailinho da cidade. Exatamente, acho que foi a minha primeira. Havia ratão e tudo, aquelas coisas. Sim. Mas em 2003 foi a minha isso é muito primeira fichinha, comecei participação. com 9 anos, Arthur. Eu comecei com o bailinho do Porto de Deu em 2003. É um projeto que já existia, mas
o facto é que também estive muitos anos fora da ilha, e quando no ano em que eu regressei, como eu gosto muito de galhofa, fui para um bailinho. Para um lugar bom. Eu acho que passa um bocadinho por aí. No Carnaval não temos espetáculos, praticamente nenhuns. Já não há bailes com bandas ao vivo, e as pessoas dedicam-se às comédias e aos bailinhos e essas coisas. E acho que praticamente todos os músicos integram esse espírito e vão tocar com alguém nessa altura do ano. E aparece muitos mais, não é? Aparece mais. No Carnaval aparece músicos mais acá. E bom. Os músicos parecem que estão debaixo das pedras da calçada, não é? É verdade. Cristina, também já passaste pelo Carnaval, de alguma forma. Mas foi só para experimentar como é que era. Portanto, ali Mas ficaste cliente? Pois, se calhar até ficava, mas como há tantos músicos nessa altura, não preciso. É verdade, eu gostei, cheguei a entrar 2 ou 3 vezes. Primeiro, inicialmente nessa tal mascarada, que houve um ano que a coisa estava a correr tão bem que acabámos por correr mesmo salões, como o tradicional bailinho. Mas penso que essa mascarada foi 3, 4 vezes que eu a ver, 3, 4 vezes. Depois, mais recentemente, não sei se estava já há 5, 6 anos atrás, entrei 2 vezes no bailinho para ver como era a experiência. Eu não me lembro do nome. Para ver como é que era a experiência, portanto, é como os colegas aqui estão a falar. Os colegas é uma festa, os colegas. E tu, já fizeste, também já fizeste parte do nosso Carnaval? Por acaso não. É uma experiência para teres um dia destes? É uma experiência a ter um dia. Não é que não gosto, por acaso gosto, e gostava bastante até de ter, mas nunca surgiu a oportunidade. Não, Ele está à espera que eles reativem o ratão para começar a ver. Olha, há bocado estávamos a falar de uma banda que tivemos em comum, que era os Biscuit, que foi um projeto que penso até que foi fundado pelo pai aqui do João para servir um teatro, uma festa que era de teatro que eu vi que era Meu pai foi com o Pedro Mó faz. Que a Pedra Mó. Exatamente. E Biscuit porquê? Porque eram os músicos da Filharmónica dos Biscoitos. Ok. E ainda fizemos Angra em festa com esse projeto. Exatamente. E depois foi engraçado. Aquilo era uma banda de standards de jazz, em que era um pouco diferente. Então, quando o Zé Pires aparece lá a tocar e os colegas do metal dizem: o quê? O Zé Pires a tocar jazz? Lá está aquela coisa. Não, a gente toca tudo. Não havia aquela coisa. Portanto, o tal rótulo. Bem, nós já sabemos mais da vida de vocês e sabemos ainda pouco de Desloco Mau. E temos alguns minutos ainda para falar de Desloco Mau. Não, pedia-te a Cristina Leão que nos resumisses. Nós temos aqui algumas datas das atuações que os Desloco Mau já tiveram. O último concerto foi online, pronto, em virtude desta desgraça que nos vai afetando nos últimos já há mais de um ano. Vocês tiveram uma apresentação no Centro Cultural e de Congressos de Angradorismo que depois foi transmitida pela Vitec, que foi a vossa última atuação, se calhar, e dizem as vozes pequenas, da mais bem conseguida, porque aí já apresentaram também os vossos originais no meio de outros covers. É isso que vocês pretendem fazer nos próximos tempos, especialmente quando puder haver música ao vivo. Já houve música ao vivo a semana passada, portanto, isto devagarinho as coisas vão ser. Mas já em outubro a coisa estava a querer abrir e chegámos a fazer um espetáculo ao vivo com o público. Exato. E a coisa ficou. Eu não sei, vamos tentar ser supersticiosos mesmo. Eu penso que aqui o pessoal partilha da mesma opinião. Obviamente que para nós é importante incluirmos temas originais, mas também temos noção, até pela experiência que fomos adquirindo, que fazer um espetáculo cá na ilha, ainda por cima uma banda que toca num espaço relativamente pequeno, várias vezes, se for só de música original, se calhar vai ter menos oportunidades de tocar. Desse ponto de vista, juntamos o útil ao agradável. Se pudermos fazer um projeto com originais e juntar 6, 8 bons covers, dos quais nós nos... Qual foi o critério utilizado para escolher esses clássicos do rock português que vocês depois adaptaram e tocam? Não houve critério nenhum, o Leão escolheu e pronto. digamos que houve um não critério. Sim. Ou seja, muitas que eu queria tentar tocar, eles não quiseram. É verdade? Não. Pá, eu acho que também passa muito por chegar ao ensaio, tocar o tema e também sentir vocês bem. gostarem. Se resulta e se a gente está a sentir bem, se não está a sentir bem, não faz. E aconteceu isso com algumas músicas. E vai acontecer com mais, sim, possivelmente. E há de acontecer com mais. Mas se alguma coisa está mal, não faz sentido tocar. Mas
Depois, alguns projetos... Ele bocejou, não foi? Sim, peço desculpa. Alguns projetos também não são fáceis de executar com os tipos de instrumentos que nós temos. Nós, na prática, temos só 3 instrumentos. A verdade é essa. Tambores, baixo de 6 cordas e guitarra de 4. Portanto, basicamente, e depois tem um indivíduo que incita, que na canta. Portanto, é isto. Agora, falando um pouco mais a sério, obviamente temos que nos adaptar a estes 3 instrumentos, basicamente. Tivemos agora uma participação especial do nosso colega Raul Cardoso, mas isto foi mais porque tínhamos saudades dele e pelo sair de casa um bocadinho, não foi propriamente pelo facto da música. Podemos dizer, esse espetáculo até foi complicado, porque estávamos confinados. Foi mais de uma semana sem nos juntarmos para ensaiar e preparar esse espetáculo. É habitual a dizer isso porque às vezes as pessoas às vezes, olha, tal dia para vocês irem tocar, mas isto tem que haver uma preparação. Claro, lógico. E quando estávamos confinados, estamos todos, não é? E a gente não se vai juntar para ensaiar porque às 8 horas não podia haver circulação em lado nenhum. Estávamos ensaiados, exatamente. Não há aquela relagem. E não foi muito em cima do joelho, mas a nossa experiência também ajudou a que a coisa andasse para a frente, mas... Só para as pessoas também terem a noção de que às vezes já também existiu essa dificuldade, por mais que a gente queira se juntar para fazer e não poder, porque não podemos. E os originais também dão mais trabalho do que um cover, tu já está feito, só tens que reproduzir aquilo. Ou porque estamos satisfeitos, esta parte agora... Os originais dá trabalho, então, no nosso caso temos ido para o estúdio, a gente fez na sala de ensaios, fomos para o estúdio, depois já se mudou muita coisa e vai estar sempre a mudar. Principalmente aqui o nosso amigo Leão. Ainda bem. Claro, mas é mesmo isso que eu estou a dizer. Mas é mesmo isso que eu estou a dizer, dá mais trabalho. Devemos mudar o tema todas as sextas-feiras à noite. Por isso é que não temos ainda mais, que dá muito trabalho. Até chegar ao registro ideal. Bem, nós estamos quase no final da nossa conversa, mas fica a novidade, que já não é novidade, que estão a ser gravados estes originais dos Louco Mau. Melhor do que estes 4, ninguém os conhecerá. Depois vão passar ali pelo crivo e pelas mãos habilidosas do João Mendes, e dentro de alguns meses poderemos tê-los cá fora, sendo que alguns já são conhecidos e que por exemplo, já vai passando aqui também no Rádio Clube de Angra e não só. É isso? Yes! Se o Joãozinho permitir, ele é que tem a faca e o queijo na mão. Ele já tem a matéria-prima. Ele já tem a matéria-prima. Agora falta. Não, nós até contávamos a apresentar em breve pelo menos mais um tema, só que se calhar ainda não está no ponto. Pronto. E nós é o tal ponto de repousado, João, não é? Nós não estamos propriamente desesperados, como eu referi há pouco, volto a frisar, isto só dá prejuízo, não dá lucro. Estamos em fase de mistura e de saber o que é para ser mesmo. Só aí é que faz sentido sair. Basicamente, na última semana tem sido a tentar convencer o João para que ele continue no projeto, mas ele está todos os dias a dizer, isto se calhar é melhor. Essa parte certamente que não é verdadeira, mas todo o resto foi uma agradável conversa que tivemos aqui com o Artur Rocha, com o João Mendes, com o Agostinho Leão, com o José Pires. Eles são os Louco Mau e dentro de poucas semanas, meses, vamos ter com certeza mais originais cá fora e eles vão continuar a passar no Rádio Clube de Angra, onde cá voltar para nos dizerem o que é que estão a fazer em termos de música. Obrigado, meus amigos. Foi o Magazine RCA. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Foi um prazer estar convosco. Magazine RCA. A grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA. A grande informação.